Você pode entregar muito mais, mas muito mais mesmo do que você está entregando com os mesmos recursos que você tem disponíveis aí à sua frente hoje. E para te inspirar, eu vou contar uma história das maiores rivalidades que já existiram aí entre os construtores de veículos, e eu vou falar especificamente daqueles veículos, aqueles carros que são preparados aí para os ralis lá da Europa. O ano era 1983 e naquele momento a Audi praticamente com seu modelo 4x4, tecnologia de ponta, dominava todas as provas, ganhava os vários campeonatos do circuito europeu. E era muito interessante porque a Lancia, fabricante italiana, ela tinha um veículo lá que ele era muito competitivo, entretanto ele tinha tração traseira. E apesar de todos os esforços aí que a Lancia fazia para conseguir estar à frente, né, para poder ser competitiva e ganhar os campeonatos ou as provas ali durante o campeonato, durante aquele enduro daquele ano, realmente era praticamente uma briga entre Davi e Golias que a gente assistia. E foi incrível porque num lampejo aí da criatividade dos engenheiros da Lancia, eles resolveram então fazer um ajuste no carro. O carro era aquele, acho que era a S37, se eu não me engano, o modelo. Como ele era tração traseira, o motor ele ficava também situado lá um pouco atrás aí ou praticamente atrás do eixo traseiro do veículo, o que trazia muita instabilidade. Era um veículo que saía muito de frente e as curvas ele tinha tendência a derrapar. E o que a equipe de engenharia da Lancia então resolveu fazer, o que ela teve aquela ideia de fazer, foi justamente trazer o motor para dentro do carro. Coisa incrível, né? Então, ou seja, ele passou a ser um carro com conceito de motor central. Ele ficava colocado logo atrás do banco do motorista e um pouquinho antes do eixo traseiro. E isso fazia com que o veículo ficasse mais sentado no chão, tivesse melhor estabilidade nas curvas, ele tivesse menos derrapagens e maior aderência à medida em que aconteciam as acelerações. Vocês já devem ter visto alguma das provas aí do circuito europeu. É incrível porque são aquelas estradinhas cheias de curvas, subidas, descidas, e o carro ele está muito estável, ele precisa estar muito bem sentado para acontecer. A Audi já era um carro um pouco mais pesado pelo seu conceito aí de tração integral, era o Audi 4, que era o modelo, então ele acabava perdendo a competitividade em alguns pisos, especialmente naqueles pisos de asfalto. Na neve ele ia muito bem, os pisos aí de pedriscos ele tinha, por conta da tração 4x4, ele conseguia ir muito bem. E com isso, então, a Lancia, ela conseguiu, dentro do modelo que ela tinha, dos recursos que ela tinha, fazer um pequeno ajuste naquele lampejo de criatividade da sua equipe de engenharia, de trazer o motor para dentro do carro. Então, qual foi o resultado de tudo isso? Que em 83, então, a Lancia, ela ganhou esse campeonato, foi assim uma das grandes disputas, e daí para frente a Lancia entendeu que ela teria que evoluir para um modelo 4x4 também. E incrivelmente que no final dos anos 80 até no início dos anos 90, a Lancia acabou ganhando então 6 campeonatos aí de construtores que então eles conseguiram ganhar. O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com a minha natação aqui assim? Pois é. Primeiro, é que a gente muitas vezes nós não aplicamos corretamente aí os recursos que nós temos disponíveis. Às vezes nós deixamos de perceber algumas nuances ou olhar um pouco de fora, o olhar sobre o desafio que nós temos e não no desafio, mas sim sobre o desafio que nós temos, de identificar essas oportunidades, identificar essas melhoras que são possíveis de fazer. E aí o meu desafio para você é esse, né? O que você tem aí que você poderia, dentro daquilo que você tem em suas mãos, que você pode fazer para entregar muito mais, para ser diferente, para fazer acontecer, para, como todo brasileiro,
tirar leite de pedra. É incrível, né? Essa reflexão aqui assim. E essa história pra gente, ela traz um segundo componente aqui que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte: a Lancia naquele momento, ela percebeu que a tração 4x4 era uma necessidade, ela era imperiosa e que dali para frente todos os veículos que iriam então conquistar os grandes campeonatos, aí eles deveriam então ser modelos 4x4. A Lancia, com esse ajuste que ela fez por um determinado tempo da movimentação do motor, ele serviu então para a Lancia ganhar um respiro e se preparar então para desenvolver o seu modelo 4x4. Aí então, voltando naquele ponto que eu contei para vocês sobre os campeonatos ganhos, então a Lancia, a partir do novo modelo que ela lançou, que já era um modelo 4x4, então ela assim, final dos anos 80, início dos 90, ela faturou 6 campeonatos.